Bom dia, Reginaldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Noroeste e de nossa coluna Panorama Regional. Hoje eu vou tratar das chamadas escolas cívico-militares. O presidente Bolsonaro assinou no mês de setembro um decreto instituindo a sua ideia apresentada ao longo da campanha, que previa a criação destas escolas voltada para as escolas públicas de nível fundamental e médio de cidades e estados que aderirem à proposta. Para atrair essas adesões, o governo também anunciou uma indução através aí de um dinheiro que, segundo o que consta em reportagens, será enviado direto para as escolas envolvidas. O programa prevê a presença de militares contratados com dinheiro do orçamento da educação pública para atuarem junto à gestão didático-pedagógica e administrativa das escolas. Porém, não define os limites dessa atuação, como será essa relação com os profissionais, os trabalhadores da educação, da própria escola. Embora ainda existam muitas dúvidas sobre o decreto e muitos questionamentos de educadores ao programa como um todo, menos de um mês depois da assinatura do decreto, o prefeito Jonas Donizete e o governador João Dória anunciaram a adesão da cidade de Campinas e do estado de São Paulo, respectivamente, sem qualquer discussão ou consulta pública com a sociedade. A população não foi chamada a debater o tema. Além do interesse no aporte financeiro para as escolas, esta decisão do prefeito e do governador demonstra o alinhamento dos três níveis de governo, no desprezo aos trabalhadores da educação que questionavam e questionam o projeto, e com a própria participação popular, porque não consultaram a população. Sem contar o desrespeito aos estudantes e a intenção de usarem os recursos da educação para finalidades alheias a ela. Embora as áreas envolvidas sejam todas políticas públicas de responsabilidade do Estado brasileiro, suas finalidades são absolutamente distintas e assim estão previstas na Constituição Federal. Aliás, o programa foi apresentado como se os problemas das Forças Armadas e da segurança pública estivessem todos muito bem resolvidos no Brasil, ao ponto dos militares poderem se dedicar a outras áreas. Bolsonaro e os adeptos da proposta conhecem os parâmetros da Constituição e a realidade brasileira, mas não respeitam os princípios básicos da educação pública, gratuita, laica e de qualidade socialmente referenciada, pois querem uma educação pública atrelada aos interesses do mercado e ao fundamentalismo religioso. Ao militarizar as relações no interior das escolas, os governos querem instalar uma guerra ideológica num território que acreditam ser hostil às suas ideias e projetos. Além disso, pretendem que, através da disciplina rígida e de punições, feito um quartel, consigam conter insatisfações no interior das escolas com os efeitos perversos das reformas educacionais já em curso e os cortes de recursos impostos por esses governos. Apesar da imprecisão do decreto no que diz respeito ao grau de interferência dos militares nas escolas, as ideias tacanhas destes governos apontam que tudo é possível. E esta libertinagem do decreto é absolutamente perigosa para a democracia, a autonomia da educação e a liberdade de cátedra dos professores.
Os representantes desses governos sequer falam sobre os reais problemas da educação pública, como os baixos salários, a sobrecarga e a precarização do trabalho, os desvios de funções devido à falta de profissionais, os adoecimentos e mortes no trabalho, a burocratização do projeto pedagógico e a confusão das carreiras, entre outros. Ao contrário, enterraram as metas do Plano Nacional de Educação e anunciam mais cortes nos investimentos, tratando a educação pública como mais um de seus negócios. É o direito à educação sendo transformado numa mercadoria. Ironicamente, o decreto aponta uma suposta prioridade para escolas com maior vulnerabilidade social, sem definir os critérios para esta caracterização e sem indicar qualquer indício de que o aporte financeiro nessas escolas será continuado e, sobretudo, se haverá recursos para políticas públicas sociais nas comunidades onde elas se encontram. Na tentativa de legitimarem a proposta, os governos jogam com a insegurança da população, mas não apresentam qualquer evidência da importância da presença de militares nas escolas para a qualidade da educação. Embora citem o desempenho das escolas militares, nos índices que avaliam a educação nacional, da educação básica e do ensino médio, as escolas militares ficam superior à média nacional do conjunto das escolas públicas. Mas se comparadas com escolas públicas com infraestrutura e nível socioeconômico dos alunos semelhantes a elas, ficam abaixo ou, no máximo, apresentam desempenhos compatíveis. É possível afirmar, então, que, além do caráter ideológico das chamadas escolas cívico-militares de interesse da extrema-direita, elas não acrescentarão nada no que diz respeito à qualidade da educação pública. Portanto, segue sendo de fundamental importância o enfrentamento às desigualdades sociais e o aumento de investimentos na educação pública em valores compatíveis do produto interno bruto, com as melhorias necessárias nas condições de trabalho e ensino, na formação continuada dos trabalhadores da educação, na infraestrutura das escolas e na garantia do acesso e permanência dos estudantes. Estas condições podem garantir uma educação pública crítica, libertária e emancipadora. Por isso, não cabem no horizonte daqueles que detestam a democracia e seus princípios. É, portanto, fundamental derrotarmos as ideias cívico-militares em benefício da democracia brasileira. Um forte abraço do Paulo Búfalo a todas e todos e até a próxima coluna Panorama Regional.